Graça e paz, queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe toda a sua família. Esse aqui é o nosso devocional, toda semana, de segunda a sábado, às 7 horas da manhã. Nós temos aqui um tempo de meditação na Palavra de Deus, um tempo de oração. E eu creio muito, pelo poder do Espírito Santo, um tempo de revelação do Evangelho. E nós estamos estudando um devocional a respeito do Espírito Santo. E o tema de hoje, dessa quarta-feira, dia 23 de setembro, é: afinal, quem é o Espírito Santo? Há 3 características que nos ajudam a compreender quem é o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, é divino, e é uma das pessoas da Trindade. Jesus se refere ao Espírito Santo como uma pessoa, e por ser uma pessoa podemos nos relacionar com Ele, pois Ele fala, Ele intercede, Ele testifica, Ele nos guia, Ele também ordena, conduz, Ele nomeia. Embora não seja desejável, é possível mentir para Ele, como fizeram Ananias e Safira, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Pode-se também insultá-lo, blasfemar contra Ele, entristecê-lo. Ele é também divino, Ele é Deus, é eterno, todo-poderoso, onipresente, onisciente, Criador, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles estavam juntos na criação. Não há uma ordem de hierarquia, mas de função. Aliás, é importante lembrar que oramos ao Pai através do Filho, no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo participa igualmente como uma das pessoas da Trindade. É difícil explicar, mas as 3 pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são uma só na essência. Elas formam uma triunidade, presente e ativa desde Gênesis. Desde o Gênesis. Em Gênesis 1:2, encontramos a palavra hebraica Elohim, no plural, para se referir a Deus. Existem várias referências gramáticas na Bíblia que são direcionadas a Deus, no plural. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Isso fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O batismo é feito em nome da Trindade, né? O Senhor Jesus ensinou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também aprendemos aqui, recentemente, que a bênção apostólica fala a respeito de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, portanto, o Espírito Santo não é uma coisa, não é uma energia cósmica ou uma força éter arrepiante. Ele é uma pessoa, é divino e faz parte da Trindade. Ele é Deus, que em pessoa pode fazer parte da nossa vida e se relacionar conosco, se o convidarmos. Anote essas referências da Bíblia. João capítulo 16, versículo 13 diz: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Sabe, queridos, é muito importante você entender isso, que uma das funções do Espírito Santo é nos guiar.
Sabe, você não precisa andar sozinho, sem direção. Você não precisa ficar com medo do amanhã, porque o Espírito Santo que está em você, que mora em você, ele quer guiar você. Pastor, eu estou um pouco confuso a respeito de algumas coisas. Ore antes de tomar qualquer decisão. Busque no Espírito Santo a direção certa. Ele sabe todas as coisas, ele sabe a direção correta para abençoar a sua vida. Sabe, eu não tenho vergonha de dizer para você, e eu acredito que isso já aconteceu com você. Muitas vezes nós temos uma boa intenção, muitas vezes até uma boa motivação, mas uma boa intenção e uma boa motivação não quer dizer que seja uma boa direção. Não basta você ter uma boa intenção, uma excelente motivação, se você está na direção errada. E só o Espírito Santo pode guiar você na direção certa. E ele vai fazer isso. Se você quiser, ele vai fazer isso. Se você não sabe para qual direção você deve ir, busque no Espírito Santo a direção correta. Ele vai te guiar, ele é o nosso guia, conselheiro, encorajador, consolador. É Deus conosco, é Deus em nós. Você não precisa ser precipitado. Basta buscar a Deus e dizer: Espírito Santo, me guia, me direciona, não me deixe tropeçar. Coloque Ele na frente e honre a presença dEle, obedecendo a Ele naquilo que Ele estiver direcionando você. Amém? Mais duas referências. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 2, do 10 ao 16. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, ele é onisciente, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem, que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Olha, o Espírito Santo de Deus é a própria mente de Deus aqui falando conosco. O Espírito Santo é Deus. Ele conhece os pensamentos do Pai. Pois é esse mistério glorioso da Santíssima Trindade. É Deus morando em nós através do Espírito Santo. E é por isso que nós podemos cumprir com aquilo que a Bíblia diz, né? A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo em nós. Então nós podemos ouvi-lo falando no nosso espírito. E a partir de então não precisamos mais errar. Eu não estou falando que nós não vamos errar como a humanidade que temos, né? Somos seres humanos. Eu estou falando de ficar tropeçando nas mesmas coisas, principalmente depois que você já recebeu uma palavra, já recebeu uma luz, que você já foi iluminado pela palavra e sabe que aquilo ali não é de Deus para a sua vida. Quantas pessoas, meu Deus, quantas pessoas estão insistindo num caminho que eles sabem que não é de Deus, não é da vontade de Deus, não é do querer de Deus. E, infelizmente, só estão se ferindo, se machucando e proporcionando sofrimento para aqueles que estão em volta deles. Tudo porque, mesmo consciente da direção de Deus, as pessoas querem seguir a sua própria direção. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, que Deus nos tem dado gratuitamente. Não existe mais o Espírito do mundo em nós. Isso aqui é muito forte, irmão.
Não é mais o espírito do mundo que governa a nossa vida, é o Espírito de Deus. Ou seja, nós não podemos aceitar, viver, pensar, falar, agir como as pessoas que estão perdidas lá no mundo. Você estava perdido, mas foi encontrado. Você precisa entender que hoje a sua postura, as suas atitudes precisam revelar o coração do Pai. Suas palavras, suas ações precisam manifestar o reino de Deus aqui na terra. Nós não temos mais o espírito do mundo, esse espírito de egocentrismo, de egoísmo, de vaidade. Não estou falando da vaidade de se vestir bem, de estar bem vestido. Não é nada disso. De cuidar da aparência física. Não é isso. É a vaidade da alma. Sabe aquela vaidade onde nós não aceitamos ouvir ninguém, onde nós somos os donos da verdade, sempre estamos certos, nunca estamos errados. Essa vaidade do mundo que se acha acima de Deus. Eu não preciso, o meu Deus é o meu dinheiro, o meu Deus é o meu braço, o meu Deus é o meu intelecto. Não! O homem não é o centro, Jesus é o centro de tudo. Sem Ele nada nós podemos fazer. Você não recebeu o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. Isso significa que aonde você for, haverá o contraste. O que é o contraste? Haverá diferença. Haverá diferença, querido. As pessoas, elas não vão precisar esperar ouvir você falar para ver a diferença. Eles, quando te ouvirem, verão a diferença. Mas só de conviver com você, de olhar para você, porque você se engana se as pessoas não estão te observando. Você é observado na sua casa. Você é observado no local de trabalho, na igreja que você congrega, você é observado na sociedade. As pessoas estão nos observando para saber se essa palavra que falamos, nós vivemos. E é sério isso. Nós não recebemos o Espírito do mundo. É muito sério isso. Mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. É a graça de Deus sobre nós. É a graça de Deus sobre a nossa vida. Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. As coisas de Deus parecem loucura para as pessoas que não creem, porque não tem como entender naturalmente aquilo que é espiritual. Somente quem é espiritual vai entender o que é espiritual. Parece loucura para as pessoas. Sabe, quando você começa realmente a caminhar na palavra, a ser fiel a Deus, a sua vida muda radicalmente. Aquilo que você sentia tanto prazer não tem mais. Aquilo que te fazia tão feliz, e uma felicidade, uma falsa felicidade, não te faz mais. E as pessoas não entendem isso. Que loucura é essa? Essa loucura para os homens é a salvação para a nossa vida. É tão sério isso aqui. Nós temos a mente de Cristo. Querido, a nossa mentalidade precisa ser alinhada com aquilo que a palavra diz. Nossas emoções, nossos pensamentos, tudo que envolve a nossa vida precisa refletir o Evangelho. Amém? E para terminar,
2 Coríntios 13, 14, já lemos esse texto outro dia. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. A grande verdade é que o Espírito Santo quer comunhão com você. Ele quer se relacionar com você. Ele quer interagir com você. Queridos, eu já ouvi pessoas que viveram um relacionamento tão profundo com o Espírito Santo, que o Espírito Santo podia falar com eles e eles entendiam e eles respondiam. Há um tempo atrás, eu já contei isso aqui no culto da igreja. Há um tempo atrás, a irmã Meire, ela estava numa célula e uma pessoa contou um testemunho. Que o rapaz tinha acabado de conseguir um emprego no supermercado e no primeiro dia de trabalho, ele todo feliz, todo arrumado, ele cristão, de repente o Espírito Santo fala com ele. Mas como que o Espírito Santo fala conosco, querido? O Espírito Santo fala pela palavra, ele fala no nosso espírito, ele tem várias maneiras de se comunicar conosco, mas a principal é pela palavra no espírito do homem. Você não vai ouvir uma voz, olha, isso aqui não, é algo lá dentro. Que testifica com a palavra. E esse rapaz, no primeiro dia de trabalho, de repente, veio no coração dele assim, planta bananeira. Pode parecer loucura para você, mas é verdade. E ele, plantar bananeira? Misericórdia, Senhor. Se eu fizer isso, eu vou ser mandado embora. Primeiro dia de trabalho, vou ser mandado embora porque plantei bananeira. E aquilo muito forte no espírito dele, faça isso. Falando com ele, tocando nele. Até que ele teve coragem e falou assim, se eu perder o emprego, pelo menos eu obedeci a Deus. Plantou bananeira durante alguns segundos e já voltou ao normal. Falou, tomara que ninguém tenha visto isso. É claro que todos viram. De repente, uma moça no caixa e ela começou a chorar. E depois ela explicou isso, né? Que ela estava vivendo muitas situações difíceis e aquela angústia no coração, uma depressão. E ela disse, hoje eu vou tirar a minha vida. Hoje eu vou tirar a minha vida. Lá dentro dela, ela falando isso. Mas Deus estava ouvindo. E ela disse, se o Senhor existe realmente e se importa comigo e me ama, faça alguém plantar bananeira agora aqui. E ela foi contar isso para ele chorando. Deus se importa comigo. Pode parecer bobeira para você, talvez você pode até não acreditar nisso, embora seria muito estranho eu estar pregando o Evangelho e falando mentiras aqui, mas realmente isso aconteceu. Agora, sabe o que eu acho mais lindo nisso? O quanto que Jesus ama uma alma, uma pessoa para Deus é importante. E Deus fará o que for necessário para que nenhuma vida se perca. Mas sabe o que mais me chama a atenção? Deus pôde contar com aquele homem. Deus falou o coração dele. E com certeza não era a primeira vez que ele ouvia Deus falar com ele. E por isso ele obedeceu. Sabe, eu quero encerrar dizendo para você que o Espírito Santo está à procura de pessoas que estejam disponíveis, dispostas e flexíveis. E é isso que eu mais quero. Eu quero que o Espírito Santo possa contar comigo para levar vida àqueles que estão mortos. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és real. Porque não há outro como Tu, Senhor. Oh Pai, que o Senhor possa encontrar em mim um coração como o coração daquele rapaz, que mesmo parecendo ridículo, ele obedeceu à voz do Senhor no espírito dele. E poderia parecer loucura, mas naquele dia
por causa de um coração que estava disposto a obedecer e sensível à voz do teu Espírito, uma pessoa foi salva da morte. Pai, é isso que nós queremos. Queremos estar sensíveis ao teu Espírito Santo, para que possamos ser um canal de bênção e de vida para todas as pessoas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Bom, queridos, hoje é quarta-feira, dia 23 de setembro, e eu quero convidar você a espalhar essa mensagem por maior número de pessoas que você puder. Sabe, você não está sozinho, o Espírito Santo é real. Basta você buscar Ele, que Ele vai te envolver. Amém? Hoje à noite, o Lucas, líder do Ministério de Jovens aqui da igreja, vai dar sequência a uma mensagem a respeito de santidade. Ele vai falar um pouco sobre frutificação e eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Semana passada ele trouxe uma palavra muito edificadora, edificante para a nossa vida, e eu creio que será para a sua vida também nessa quarta-feira. Amém? Amanhã, quinta-feira, às 7 horas, eu estarei aqui trazendo uma palavra para abençoar a sua vida. Não se esqueça da ação social da nossa igreja. Na descrição do vídeo você pode ver tanto o WhatsApp da nossa igreja quanto a conta bancária da nossa igreja para as sementes, para as doações, para as fidelidades daqueles que estão sendo tocados por Deus. Mas qualquer dúvida a respeito de qualquer assunto relacionado à IAFAD, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, tá bom? E como eu acabei de dizer, não se esqueça que até o dia 30 nós temos um alvo a respeito das despesas e compromissos e responsabilidades aqui da obra. E se você tem sido tocado pelo Espírito Santo, obedeça a Ele, pois essa semente já tem um propósito, tem um destino e tem uma colheita. E eu creio que vai abençoar a vida de muitas pessoas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. E busque intimidade com o Espírito Santo, para que quando Ele falar com você, você não tenha dúvidas que é Ele. Amém? Beijo no coração, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.